Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, economia e empreendedorismo em um só local. Meu nome é Felipe Fontana, estaremos durante uma hora fazendo um bate-papo sobre a parte econômica que vem acirrando muitos debates durante esse início desse ano, esse debate aí, principalmente de reformas importantes para o país, e tudo isso reflete, né, no nosso dia a dia, né, digo todo mundo aí que depende realmente de um estado forte, de um Brasil forte, depende de muitos fatores aí que estão ocorrendo hoje, discussões sobre as reformas que poderão vir ao longo do governo Bolsonaro. Também dá um alô, um abraço a todos os assessores da Esperato que hoje estão nos ouvindo. Marcelo, que vai ter uma participação muito importante aqui no segundo bloco, falando também sobre o cenário econômico, a reforma da Previdência, e o Eliseu Mânica Júnior, que estava aí em Harvard, estava lá em Boston na semana passada, estava lá Mansueto de Almeida, estava todo o pessoal aí da área econômica fazendo um grande debate. É muito interessante que altos debates ocorrem lá fora do Brasil, e aqui os debates são na Câmara dos Deputados, que realmente aquelas CCJs não se aproveita muita coisa, se digo aos senhores, para quem vem acompanhando, e sim apenas acusações e coisas totalmente infundadas. Os debates, infelizmente, de alto nível na questão da reforma, de todas essas coisas, acabam ocorrendo lá fora, né? E o brasileiro não consegue acompanhar, né, essa questão aí, né? Então, uma coisa que a gente aí tem que mudar ao longo prazo, trazer um debate importante sobre essa questão, entender o porquê que a gente vive uma das piores décadas desde 1900 em relação à PIB, pior década, principalmente aí de 2 ou 3 PIBs negativos, que faz a gente repensar no modelo que o Brasil segue andando. Ok, pessoal? Então, o segundo bloco aí tem Eliseu Mânica Júnior e Marcelo Maia, lá de Porto Alegre, fazendo um bate-papo sobre essas questões aí. Iniciando então o programa com o relatório Focus do Banco Central, relatório que sai toda segunda-feira, sempre trazendo as principais, vamos dizer, o que os players principais da economia espera sobre alguns resultados. Por exemplo, IPCA, que antes vinha numa possibilidade de queda, e agora se vê uma acelerada. Isso aí vem muito também pela questão do petróleo, que sobe lá embaixo, ele sobe lá fora, de uma maneira voltando aí uns patamares fortes aí que era há 2 anos atrás. Isso aí também tem forçado a alta do combustível, principalmente do diesel. Toda uma questão levando a inflação IPCA para 0,7 somente aí no mês anterior. Quem tinha títulos de investimentos IPCA mais 4, um exemplo, ganhou 1% realmente nesse mês aí de março, né? Uma aplicação realmente que vai ganhar isso em abril, né? Mostrando então uma inflação um pouco mais acelerada, em torno de 4,06%, né? Isso aí tem mexido principalmente aí com possibilidade de greves dos caminhoneiros, né? Se discute muito isso, e até tá vendo um slide bem interessante, vou colocar isso até no meu Instagram, para quem quiser me seguir lá, Fontana Felipe, né? Só você pode acompanhar também as questões econômicas, acompanha também Esperato Investimentos, acompanha Central do Investidor lá no Instagram, né? Que a gente posta algumas coisas interessantes, mostrando principalmente aí o grande crescimento da frota de caminhões, né? Cresceu muito acima desde 2010, 2011 principalmente, aí no governo Dilma,
com forte subsídio esse setor, né? E o PIB ele não cresceu tanto e ao mesmo tempo a carga, as cargas, os fretes não cresceram conforme a demanda, a oferta, vamos dizer, de caminhões, né, de fretes. Então, voltamos novamente a uma premissa básica da economia, em questão de oferta e demanda. Temos mais caminhões do que fretes. Então, a gente pode dar todo um subsídio podemos até zerar o subsídio, botar todo o subsídio para o diesel, podemos fazer muitas coisas, investir em logística, toda essa questão, e ao mesmo tempo aí não vai vencer essa oferta e demanda de alto crédito que ocorreu nesses últimos anos, beneficiando o setor. Isso fez aí com que gerasse uma oferta e demanda, um desequilíbrio entre oferta e demanda, fazendo que tem muito mais oferta do que demanda. Então, pode até zerar o imposto do diesel, pode fazer o que quiser, realmente não movimenta porque não tem essas cargas, o PIB ele não acompanhou esse alto crescimento da frota de caminhões, né? O que é a solução para isso aí? Passa novamente numa reforma da Previdência, né? A principal é onde o país tem que ajustar as contas, diminuir o seu déficit, fazendo com que volte a investir em logística, fazer com que tenha dinheiro para a gente crescer novamente esse PIB, e esse PIB realmente buscar o aumento de cargas, principalmente, e buscar fazer com que essa oferta versus demanda se equilibre. Então essa é a única solução. Mais uma vez mostra a importância da reforma da Previdência nesse fato aí, que já se precifica sem a reforma uma recessão ano que vem. Então imagina novamente um setor que vai ganhar mais crédito, vai ter mais oferta de caminhões e o PIB não cresce, o aumento de cargas não aumenta. Então novamente a gente entra num desequilíbrio entre oferta e demanda. Então, mais um fato importante que mostra a importância de a gente crescer ano que vem, principalmente aí, e a importância dessas reformas que se fazem um debate não só da Previdência, mas da tributária, todas as questões aí que façam o país crescer. Mas é fundamental saber que o Brasil ele não aguenta pelo menos aí uns 4 ou 5 anos na maneira da Previdência que ela tem hoje. Então, se aí tem muitos mitos que ocorrem ao mesmo tempo, né, numa questão, vamos cobrar os devedores da Previdência. Beleza, vamos cobrar os devedores, mas a gente vai cobrar uma VASP, uma Varig, que tem grande parte de Previdência, né, de dívidas de Previdência, empresas aí que já não existem mais, empresas que estão em repressão judicial. Então, a gente não tem realmente como pagar ou colocar no orçamento um precatório não, mas uma dívida da VASP. Aí a gente, e o déficit principalmente aí da Previdência aguentaria também os máximos 4 anos dessa dívida, quem sabe 3 anos e meio. Então, há um forte desequilíbrio aí de pagamentos, né, ao longo desse tempo, ainda mais uma inflação de 4%, agora imagina todo esse custo, né, de pensão, subindo a inflação de 4% a 10%, né, isso aí com certeza o Brasil não aguentaria pelo menos uns 3 ou 4 anos. As prefeituras também não, os estados, né? Hoje, principalmente o estado do Rio Grande do Sul, 50%, segundo o governador Eduardo Leite, 50% do ICMS líquido hoje vai para pensões, previdência, principalmente aí. Então algo aí bem forte, chegando a 1 bi. Quem quer ver lá, vê no portal da Transparência do Rio Grande do Sul, você consegue acompanhar 1 bi somente em nativos, né? O que a gente faz com 1 bi ao mês, né? Eu acredito que muita coisa. 1 bi e meia dívida de todos os hospitais, né, que o Estado tem. Então, a gente tem que realmente refletir que país que a gente quer, né? Então, são números aí que cada ouvinte aí possa ter a sua conclusão, se é a favor ou contra, né? Então, mostra todas essas questões, mas é importante dizer que o Brasil não aguentaria realmente dessa maneira aí ficar. Ok, pessoal? PIB, vamos trazer um pouco o dado do PIB, a expectativa que novamente caiu, a expectativa do PIB para esse ano que era 2%, 1,95%. Novamente repito, sem reforma da Previdência teríamos uma recessão no terceiro trimestre de 2020, né, novamente porque o país não aguentaria, não teria como investir ano que vem, né, seria tudo talvez consumido por despesas obrigatórias. Isso aí, né, natural, um país totalmente para. E recessão, quando se fala o nome recessão,
O substantivo recessão é nada mais, nada menos do que queda de PIB, queda de crescimento, uma coisa que a gente teve aí durante essa década, 2 PIBs negativos, né? Isso daí mostra o não crescimento da economia, né? Natural aí, principalmente ter uma perda principalmente de receita do governo, e ao mesmo tempo a gente teve aí nas pensões, no salário principalmente do setor público, um aumento de PCA, né, que subiu pelo menos aí uns 20% no período, enquanto a gente decresceu. Então, novamente, um desequilíbrio, né, que infelizmente tem que ser ajustado. Sempre digo que infelizmente, né, deve ser ajustado, porque realmente é ruim mudar a regra, né, do que já se tinha, mas no momento em que falta dinheiro, né, que é que nem o orçamento da nossa casa, no momento que você gasta mais do que ganha, você tem que entrar em período aí de controle de gastos, tem que mudar a sua estratégia. Você não pode ter a mesma vida. Se você ganha 2.000 e gasta 2.400, você entra principalmente aí num período que você vai ter que diminuir os seus gastos, né? Vai ter que diminuir o seu risco, o ritmo de vida, toda uma questão para você ajustar. E o país é a mesma coisa, então isso é importante, essa é a mensagem que a gente deixa aí. Câmbio, expectativa final do ano 3,70, né? Muita coisa passa pela reforma, novamente também sem uma reforma da Previdência, a gente entra aí num câmbio acima de 4,20, 4,30. Mas por que, Felipe, ocorre essa questão do câmbio? Porque o Brasil não aguenta, ele vai fechar um déficit, né, no ano que vem, então ele vai gastar mais do que ganha, né? E o governo, o que ele faz? Ele imprime mais dinheiro, ele gera mais dívida, né, para poder gerar aquilo ali. Isso aí gera principalmente um desequilíbrio, então, entre o real e o dólar. O real, principalmente mais impresso, o dólar, a mesma moeda forte, uma economia americana crescendo. Então gera principalmente um acerto novamente, aí, um ajuste do câmbio, né, fazendo um câmbio maior, já com os ajustes, com uma reforma da Previdência, reforma tributária, a gente volta com dólar abaixo de 3,50, não há dúvida. Então a gente mostra a importância desse debate, não adianta, a importância forte desse debate das reformas, não só a Previdência tributária, né, acho que tem muita coisa para ajustar. A Selic expectativa 6,5%, né, o 100, novamente uma reforma, a gente volta para uma Selic cada vez um pouco maior, né, para a taxa de juros, até por uma questão de inflação, né, ao longo do tempo. Então aí a CCJ da reforma da Previdência provavelmente ficou para a semana que vem, dia 23, da volta da Páscoa, se queria, né, que fosse votado, a gente saísse da CCJ pelo menos antes desse recesso de Páscoa, mas não se conseguiu, né, essa questão. Trabalha alguns bancos, o BTG trabalha com alguns cenários. No melhor cenário seria aprovado em setembro toda a reforma, o cenário pior seria, o cenário médio seria novembro, um patamar, e o cenário caótico, né, que é o que realmente a oposição sente, né, que ele realmente quer que o governo não tenha sucesso, seja realmente não cresça. Talvez essa é a palavra certa, que a oposição talvez seja os grandes desafios da democracia, né? E você joga para abril do 2020, isso aí gera todo um problema, né, que os estados e os municípios não vão poder botar no orçamento para o ano que vem. Então, para quem olha de fora, vê um governo muito ruim, né? Porque então isso é um dos grandes problemas, vamos dizer assim, os grandes pontos fracos, né, de uma democracia. Demonstra a própria oposição ter utilizado muito a ideia, né, de um tri, né, não quer. Realmente um tri seria uma reeleição do Bolsonaro ganha, principalmente porque geraria um PIB de 3,5%, emprego, né, toda uma questão. Então vai se tentar desidratar ao máximo, né, para que não seja tão boa, né? Então essa realmente é muito a tática que se usa muito em Brasília, né? Então esses aí são os principais dados da economia. China, né, crescendo, Estados Unidos de uma maneira aí, trabalhando talvez numa ideia de um PIB de 1,5%, 2%, alguma coisa que possa trabalhar, e a gente aí vai dependendo muito aí da questão política. Ok, pessoal? Segundo bloco aí tem
Eliseu Mânica Júnior, Marcelo Maia lá de Porto Alegre, Eliseu que estava aí em Harvard, em Boston, vai falar um pouco aí sobre o que a gente falou aqui também, sobre o evento que ele estava lá discutindo sobre o Brasil, e Marcelo Maia, que com certeza está nos ouvindo agora, falando também sobre esse cenário aí, e como isso se afeta nossos investimentos. Ok, pessoal? Aí, terceiro bloco, a gente volta aqui no estúdio, um bate-papo aí com todas essas questões aí. Abraço! Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Oi pessoal, tudo bem? Marcelo Maia falando aqui de Porto Alegre. O mercado vem se movimentando ultimamente baseado nas expectativas, da nossa já tão conhecida e tão comentada reforma da Previdência. Sendo assim, a gente acaba dividindo a atenção entre o noticiário político, a própria reforma, e o noticiário econômico, que são alguns indicadores importantes para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Nesses últimos dias a gente teve poucas novidades na agenda política e acabamos tendo muitas novidades na agenda econômica. Dessa maneira, vamos focar um pouquinho aqui nos indicadores econômicos. Saiu semana passada o índice de consumo aqui do Brasil, que se manteve estável, o que indica um compasso de espera em relação à tão aguardada retomada da economia. Já nos Estados Unidos, houve uma diminuição das ofertas de trabalho, mostrando que as empresas estão contratando um pouco menos, em linha com a diminuição da projeção do crescimento global, que foi revisado pelo FMI de 3,5% para 3,3% no ano de 2019. Ainda sobre os Estados Unidos, foram divulgados dados de inflação que mostram uma estabilidade no nível de preço, sem espaço, no entanto, para uma queda nos juros como queria Trump. O presidente Trump vem batendo muito nessa tecla de baixar os juros americanos, no entanto, isso não vai ser uma tarefa fácil para ele. Já no Brasil, a inflação acabou tendo muito mais destaque. O IPCA de março foi de 0,75%, ficando bem acima do esperado. A expectativa para o mês de março era algo próximo a 0,50%. Com isso, o acumulado nos últimos 12 meses é de 4,58%, ou seja, acima do centro da meta de inflação, que é de 4,5%. Então, com essa inflação elevada de março, a inflação anualizada de 12 meses acabou superando o centro da meta. Essa alta da inflação se deve em grande parte a alguns itens não recorrentes que são contabilizados no IPCA. Em especial os itens de alimentação, que apresentaram uma elevação considerada sazonal, ou seja, normal e recorrente todos os anos, nessa época específica do ano. Voltando um pouco mais à política, tivemos no fim da semana passada a tão comentada também intervenção do governo através do nosso excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro no preço do diesel. Falou muito sobre uma pressão dos caminhoneiros em relação ao preço do diesel, que eles estariam ameaçando uma nova greve. Lembrando sempre, a greve do ano passado, de maio do ano passado, afetou drasticamente o PIB brasileiro e afetou drasticamente a inflação. A inflação dos meses seguintes a maio foram elevadíssimas. Então, de certa forma, os caminhoneiros hoje sim, eles têm poder de negociação elevado e o presidente preferiu dar espaço para trás ao invés de bater de frente com eles. O fato é que esse tipo de posição do presidente, esse tipo de posição do governo acaba mostrando, acaba levando para o mercado uma imagem, de certa forma, intervencionista, até certo ponto parecido com o que a Dilma fez em alguns momentos, uma imagem um pouco populista. Apesar do presidente bater na tecla de que não é o caso, de que é uma situação pontual, é essa ideia de dar um passo para trás para depois dar 5 para frente. O fato é que essa intervenção mostra ao mercado e até à sociedade como um todo um pouco das incertezas que permeiam o Brasil hoje em dia, que são diversas.
a lei, evidentemente, da reforma da Previdência, reforma tributária, pacote anticrime, essas situações pontuais relacionadas a alguns setores, especialmente o setor dos caminhoneiros, que é um setor fundamental para o escoamento da produção e, consequentemente, do PIB brasileiro. Alguns dados interessantes em relação ao investimento, tá? O CDI até agora no ano está em 1,64, em 12 meses 6,4, está um pouquinho abaixo da Selic, 6,4. O Ibovespa no ano em 10,5, um bom retorno. E em 12 meses em 15,10. Então, um retorno interessante também, mais de 2 vezes aí a renda fixa. Eu gostaria de sugerir um livro interessante nessa semana aí de véspera da Páscoa, um livro interessante que aborda um pouco de economia comportamental. O nome dele é Pode Não Ser o que Parece, do Samidana, que é um economista tem um programa na Globo News, um cara que conhece bastante e focado em finanças comportamentais, e o Sérgio Almeida, da mesma forma, também focado em economia comportamental. É um livro muito legal que aborda situações do nosso cotidiano, e uma das mais interessantes é o chamado jogo do ultimato. Como é que funciona o jogo do ultimato? Imaginemos a seguinte situação. Você foi convidado para um experimento. Chegando lá, o pesquisador diz que se você fizer, por exemplo, 20 polichinelos, sim, o exercício, 20 polichinelos, você vai ganhar R$1.000. Você vai lá, faz os 20 polichinelos e ao sair, pega os seus R$1.000 e lhe questionam sobre o seu nível de satisfação, né, em relação à pesquisa. Perguntam se de 1 a 10, qual seria o seu nível de satisfação? Você responde 9 ou 10, possivelmente. Afinal, ganhou R$1.000 para fazer só 20 polichinelos, certo? Ou seja, foi um esforcinho, mas se ganhou R$1.000. Se saiu com R$1.000 a mais do que se tinha. No entanto, essa pesquisa ela não terminou aí. 6 meses depois você é chamado novamente, e nesse caso entra em uma sala com uma outra pessoa. Lá tem uma bolsa com R$10.000 em dinheiro. A regra é a seguinte, a regra é simples. Ou vocês se acertam para sair da sala, cada um com um valor, seja ele qual for, mas os dois têm que concordar. Ou caso não se acertem, ninguém leva nada. Você, como uma pessoa racional e lógica, pensa primeiramente em dividir, né? R$5.000 para cada um e todo mundo sairia feliz. No entanto, a outra pessoa que está na sala não pensa da mesma forma. Ela bate o pé dizendo que não sairá de lá com menos de R$9.000. Ou seja, sobraria R$1.000 para você. Ela faz questão de levar 9.000 no mínimo, sobraria 1.000 para você. E caso você não concorde com ela, ambos sairiam sem nada. Você, depois de ouvir a outra pessoa, tenta fazer o cidadão mudar de ideia. Tenta argumentar, dizer que o justo seria cada um sair com 5.000, mas ele não aceita. E você, depois de pensar um pouquinho, sendo também racional, acaba concordando em sair com pelo menos R$1.000, né? Que é melhor do que nada, né? Ao sair da sala com os seus R$1.000, novamente lhe perguntam, de 1 a 10, qual o seu nível de satisfação com o experimento. Você responde com convicção e até um pouco brabo, 0, minha satisfação é 0. Perceberam aí a diferença entre os dois experimentos, entre as duas situações? Em ambos os casos, você sairia com R$1.000 a mais. No entanto, no segundo experimento, você está frustrado. Afinal, outra pessoa acabou ganhando muito mais. Essa é a conclusão. Às vezes a gente acaba valorizando muito mais o que deixamos de ganhar do que o que ganhamos de fato. E isso afeta muito a nossa sensação de bem-estar, nossa saúde e, obviamente, a nossa vida. Uma ótima Páscoa para todos, com um pouquinho de chocolate, muita alegria, felicidade e amor. Voltamos aí com o pessoal do estúdio. Um abração aí para o Felipe, Ronaldo, Eliseu, João, para todo mundo.
Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Boa tarde, caros ouvintes da Conexão Esperato. Mais um programa e eu estou voltando, depois de 2 programas, voltando a participar com um imenso prazer, né? E com novidades, obviamente. Entre essas 2 semanas, acabei participando de um evento em Harvard e no MIT, né? Que são 2 das maiores faculdades, melhores faculdades do mundo, em Boston, né? Nos Estados Unidos, obviamente, na qual são envolvidos aí um grande número de pessoas que são linkadas a pensamentos de esquerda, por exemplo, pensamentos de direita, empreendedores, profissionais ligados ao serviço público, ou seja, o que eu quero dizer, pessoas que pensam diferente, mas que acima de tudo respeitam-se, mesmo que tenham uma divergência aí entre os pensamentos, né? E é isso que eu acredito pessoalmente que faz a gente crescer, olhar o ponto de vista do outro, mesmo que pense diferente da gente, e procurando aproveitar, né, alguma coisa que quem sabe a gente não estava vendo, né? Bom, mas nesse evento em Harvard, que é linkado ao empreendedorismo também, e melhorias para o Brasil, né, pensamentos, troca de ideias para melhorar o Brasil, participaram algumas figuras ícones, né? Por exemplo, um Gustavo Franco, que auxiliou a elaboração do Plano Real em 1994, o Mansueto Almeida, que hoje ele é secretário do Tesouro Nacional e que é uma lenda, né, no mercado financeiro, um Joaquim Levy, que é o presidente do BNDES, entre outros, né, a co-founder do Nubank, que é hoje um cartão de crédito, uma empresa de cartão de crédito digital, digamos assim, e que vem crescendo muito no Brasil. Então eu troquei muita ideia com esse pessoal, é possível ser feito isso, né? Há essa acessibilidade, né? O pessoal está bem acessível para troca de ideias, que estão nesse evento, o nome é Brazilian Conference, e falando do ponto de vista econômico, que é o que importa aqui também, né? Conversando com Joaquim Levy, com Mansueto Almeida e com Gustavo Franco, obviamente separadamente, falando sobre o tema que hoje está na boca do povo, aí, que é a questão da Previdência. Alguns deles aí comentaram que tende a ocorrer uma aprovação da Previdência, e essa aprovação ela tende a acontecer do 3º para 4º trimestre de 2019. Todos foram unânimes aí em dizer que é necessária essa aprovação para o crescimento do país, para poder ser feito aí mais investimentos, né? O PIB, como é que é feito o PIB? O PIB é tudo aquilo que é produzido na economia, né? Então o cálculo vem do consumo, né, das pessoas, os investimentos de particulares, gastos do governo, que seriam os investimentos por parte do governo, mais a exportação, né, o que se exporta, menos o que se importa. Desse cálculo que é feito aí quanto o Brasil cresce por ano. Hoje, dada essa despesa de previdência, entre outras despesas, o país, na parte do gastos de governo, o componente aí do PIB, está bem restrito. Então, com a aprovação da reforma da Previdência, há um superávit, uma possibilidade de se poupar cerca de 1 trilhão, né? Eles comentaram, até conversei com o CEO do BTG Pactual, que é o maior banco de investimento do Brasil, né, o BTG, e ele comentou que estaria no preço dos investimentos hoje, né, entre 650 a 700 bilhões de poupança, digamos assim, de economia com a Previdência, né, da reforma. E se viesse algo acima disso, de 650 a 700 bilhões, a economia poderia crescer muito mais, assim como o mercado de capitais também, né? Então a parte de reforma da Previdência é unânime que vai trazer aí uma economia para o país, né? É preciso esse ajuste de contas para os gastos do governo, investimentos por parte do governo voltarem a acontecer, né? Ser possível investir hoje no Brasil em torno de 14% do PIB em investimentos. Isso é muito pouco, comparado, por exemplo, com uma
Coreia do Sul, que é ao redor de 40%, são 3 vezes mais. E hoje a Coreia é um exemplo mundial, né? O PIB per capita dela, o avanço na parte de educação foi gigantesca, porque as coisas estão ligadas, né? Mais possibilidade de investimento, maior é o retorno em educação, né? Educação de qualidade. Claro, não é somente grana, mas sim eficiência do dinheiro que é investido, né? Não adianta só ter um monte de grana e investir mal. Então há as coisas, mas obviamente que com grana, uma possibilidade maior de investimento, se tem aí mais recursos para melhoria, né? Educação, infraestrutura e entre outras coisas, né? Mas então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. No próximo programa provavelmente eu vou estar em Omaha. Omaha, no Nebraska, é a cidade onde há um encontro anual de acionistas, é o maior encontro anual de investidores, mais de 80 mil investidores, numa cidade pequena no centro dos Estados Unidos, em que se reúnem para apreciar aí, o que o Warren Buffett tem a dizer. O Warren Buffett a gente já comentou aqui no programa de rádio, então eu vou estar nesse evento. Ele é o terceiro mais rico do mundo, toda a sua fortuna foi oriunda de investimentos no mercado financeiro, no mercado de ações, né, em investimento em ações. E provavelmente no próximo programa, então, eu vou estar em Omaha para esse encontro. Uma boa tarde a todos, um grande abraço e obrigado. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta ao estúdio aqui, Conexão Esperato. Mandar um abraço aí pro Marcelo que nos ouve aí em Porto Alegre, Marcelo Maia, assessor de investimentos Esperato, o João Henrique Antunes de Carvalho, também lá diretamente de Porto Alegre, com certeza nos ouvindo hoje, véspera de feriado, né, de Páscoa chegando. Um abraço para todo mundo, feliz Páscoa para todos que nos ouvem. Eliseu Mânica Júnior também nem se fala, estava em Boston semana passada, um evento de alto nível em Harvard, né, onde tinha ali muita discussão com gestores, expectativa do que o Brasil precisa para voltar no crescimento, um debate altamente de alta qualidade, né, acontecendo infelizmente fora do Brasil e não no Brasil, né? Então algumas coisas se vê em alguns grupos. O programa Conexão Esperato tentando trazer para um debate, né, essa questão do crescimento do país, o que a gente precisa desde 2016, né? Então muitos acham que às vezes é uma questão ideológica, política. Não, aqui a gente discute realmente números, né, o que isso impacta principalmente para o investidor, né? E chova, doa que doer, a gente tem que estar aí preparado, né, e tentar enxergar, né, a questão do futuro, né, tentar enxergar a verdade estatística do que pode acontecer. Isso aí aconteceu muito na época em 2013, 2014 com o Brasil, naquela época de ouro dos PIBs altos, do crescimento do país, né, e se vem realmente os economistas já puxando o freio, né, esperando uma crise ali em 2015, 2016, aumento de juros, inflação sofrendo, e a gente viu o que aconteceu, né? E agora novamente aí se discute um Brasil para 2020, 2021. O papel do assessor o papel do analista de investimentos, tentar buscar traçar cenários onde que vai ocorrer. Ninguém aqui tem bola de cristal, mas traçar cenários e que maneira a gente pode se proteger, que maneira a gente pode rentabilizar um pouco melhor nosso dinheiro, fazer com que o dinheiro tenha um rendimento acima da inflação, que é a lógica, que é o objetivo dos investimentos. Não adianta a gente ter lá dinheiro na poupança, dinheiro embaixo do colchão,
né, se a inflação ela sobe num patamar muito maior, que faz com que hoje a maioria dos brasileiros que se aposentam tem que continuar trabalhando, porque não conseguiu fazer uma capitalização melhor do seu dinheiro, né? Então por isso que a gente traz essa discussão muitas vezes, vocês são a favor ou contra de reforma ou não. Na verdade a gente analisa números aqui com o objetivo de traçar cenários, né, do que pode acontecer, né? E está acontecendo um debate muito interessante. Eliseu Mânica Júnior estava lá, estava o Mansueto de Almeida, que é o secretário do Tesouro, Gustavo Franco, que talvez poucos brasileiros conhecem Gustavo Franco, mas Gustavo Franco é um dos grandes responsáveis hoje, hoje não, foi o responsável do Plano Real, né? O case brasileiro, senhores, só para ter uma ideia, para a gente dar valor um pouco aos nossos a mão de obra nacional aqui, né? O case brasileiro da hiperinflação, né, de antes de 94, 93 e após isso com o Plano Real em 94, trazendo toda uma estabilidade da moeda. Isso aí é respeitado mundialmente, para ter uma ideia. Gustavo Franco e equipe, que desde 1987 já vinha se discutindo toda essa questão para realmente ter uma moeda forte, a hiperinflação, né? O que hoje em alguns países, por exemplo, Venezuela, ocorre de 1 milhão% de inflação num ano, né? Que você perde totalmente o controle da moeda. Isso aí gera toda uma escassez. Argentina, que é o exemplo da Argentina, que ontem, infelizmente, Macri vem com a ideia do congelamento de preços, né? Isso aí é algo totalmente... foi tentado em 1986 com o político, até hoje político, né? Senador Sarney, né? O senador Sarney, e foi um desastre, né? Porque no momento que você congela preço, você realmente faz, muitas vezes lá a própria indústria já não é mais viável produzir aquilo ali, porque ela gasta R$70 e foi congelado R$60. Isso que gera uma certa escassez no futuro. Então congelar preços, vamos transformar isso num exemplo real, é a mesma coisa você estar com febre e você vai lá e quebra o termômetro para de que a febre se resolveu. Então isso, a Argentina infelizmente está entrando nesse ritmo, 25 anos de crise, principalmente a Argentina. E curioso, né, senhores, qual que é o problema da Argentina? Gasto maior do que ganha. Então, gasto maior do que ganha, muito gasto em previdência, em pensões. Isso aí realmente tem um alto custo lá, e o país acaba não crescendo, e aí vem a inflação e a gente tem que reajustar muitas vezes essas pensões na inflação, e a gente era uma bola de neve, onde o Estado gasta mais do que ganha, e uma destruição total, né, de toda uma matriz econômica, de escassez de produtos, porque não tem mais o que produzir. O próprio empreendedor, né, com custo de inflação alto, um aumento de imposto, ele acaba fechando seu negócio, gerando totalmente escassez, porque o Estado ele não produz nada. O Estado é apenas um ente administrativo burocrático, que faz somente a regulação, né, do sistema. Ele não produz arroz, ele não produz feijão, ele apenas regula. Então, essa conversa é bem interessante, né? Então, ser um pouco de alerta até para o Brasil, quando a gente gasta mais do que ganha, né? Então, contando, né, um pouco essa história do Brasil aí, do próprio Plano Real, que foi centro de estabilização de moeda, onde você tinha uma moeda totalmente perdida, muito interessante para quem quer. Eu peguei, pelo menos, eu nasci em 87, né, em 94 principalmente, aí tinha uma idade aí de praticamente 6, 7 anos, e se viu, a gente não viu muito essa hiperinflação. Talvez os mais antigos aí, passou dos 40 anos, já acompanha. Tem alguns vídeos do YouTube lá que demonstram, né, o custo do dinheiro lá, um rádio custando ali 50, 70 mil cruzeiros, né, um negócio totalmente. E depois, um mês depois, um outro vídeo de um carro custando 1 milhão e poucos de cruzeiro, né? Então é algo assim que você perde totalmente a noção da sua moeda, né? Isso aí ocorre principalmente porque os estados gastam demais, gastam mais do que ganham, e tem que começar a imprimir dinheiro loucamente para poder
para fazer essa questão. O que tem que fazer? Felizmente, abandonar a moeda e tocar o barco, né, numa nova matriz econômica, toda a questão de planejamento. E o Plano Real ele aconteceu, isso daí principalmente com o Gustavo Franco, qual Eliseu Mânica Júnior estava lá discutindo essas principais questões aí da economia, né? Então a gente vai ter aí dia 23, principalmente a CCJ, a análise do que como é que vai ser essa questão da reforma da Previdência, que após isso, né, senhores, vem toda uma questão de reforma tributária, né, que se discute também, que é para melhorar um pouco essa questão dos impostos, transformar tudo em imposto único, como já é em outros países, o IVR que eles chamam, né, Imposto de Valor Agregado. Hoje a gente tem aí uma gama, né, a gente tem PIS, COFINS, ICMS, CSLL, né, muitos impostos aí que muitas vezes faz com que seja um sistema tributário totalmente caótico, né? Talvez seja essa palavra, né? Tivemos agora até a decisão do governo do estado, principalmente o Cefaz, né, com a substituição tributária, né, antecipada, que é algo totalmente bizarro, né, nos grandes centros, enquanto Santa Catarina faz com que diminua os impostos, né? Já tem alguns impostos menores, a gente aqui tem impostos maiores. E aí é muito maluco que você vê realmente o próprio seu estado se destruindo aos poucos, né? E aí vê toda uma migração, principalmente de gaúchos para Santa Catarina, que a gente estava lá 2 semanas atrás, você via muitos gaúchos abandonando o Rio Grande do Sul indo para lá. Então, né, fechando suas empresas em Vacaria, abrindo em Lages. Então a gente tem que começar realmente a olhar, né, esse ponto de vista, que país realmente que a gente quer, né, e é bem interessante que em 94 teve uma reforma da Previdência, né, principalmente aí, que acabou não sendo aprovada por um voto, né, e que país que teríamos hoje se fosse diferente, né, se fosse um país aí com a reforma já aprovada, que o próprio Paulo Guedes falou: vocês ficaram aqui mais de 20 anos, né, e deixaram para agora. Isso aí deixando o país realmente chegar no patamar hoje da pior década, né? Então, algumas coisas interessantes que a gente traz de dados aí que a gente vem acompanhando do Brasil, não só Brasil, Rio Grande do Sul, né, e a região de Santo Ângelo. E quanto mais longe, né, quanto mais a carga tributária for pesada e descontrolada, quanto mais longe dos grandes centros, o pessoal sofre mais, né, fronteiras, porque acaba realmente que as indústrias ficam mais perto dos grandes polos, né, começa a fechar aqui e ir para os grandes polos, acontecendo toda uma desindustrialização que acontece em Santo Ângelo para Porto Alegre, vai acontecer em Porto Alegre para São Paulo, né, uma desindustrialização, porque acaba aumentando o custo de produção. E aí vem os saudosos professores de administração da produção, né, que fazem um cálculo todo aí de melhor eficiência, né, de produção. Então todos esses dados aí se levam em consideração. Por isso que aí é fundamental um estado que gaste menos do que ganha, para a gente poder ter uma qualidade de vida um pouco maior. Ok, pessoal? Chamando todos para conhecer, entrar no site do centraldoinvestidor.com, muito material interessante. Logo aí teremos também o lançamento do minhaprevidência.com.br, um novo site aí de que vai trazer toda essa ideia aí de previdência privada também, explicando o pessoal aí de como a gente consegue acumular recursos ao longo do tempo de uma maneira segura, né, fazer com que chegue lá daqui 30, 40 anos o dinheiro esteja lá, como já é a vinheta aqui dos R$300 mensais, é 1 milhão, né, daqui 30 anos. Então mostra a importância de se poupar o dinheiro, a importância do tempo nos investimentos e a importância dos juros compostos, né, de se fazer aí, que junta um bom recurso para a gente, com o objetivo não levar o dinheiro no caixão, mas sim com que a gente tenha cada vez mais uma vida próspera, né? A vida próspera, a gente aproveitar realmente cada vez mais, diminuir o ritmo do trabalho ao longo do tempo e fazer com que nossas reservas financeiras se tornem um braço, né? Nos ajudem aí a realizar os nossos sonhos ao longo do tempo. Esse é o objetivo dos investimentos, não é realmente levar
o recurso, mas sim ter uma prosperidade financeira ao longo do tempo. A gente vê essa evolução nos últimos 5, 6 anos muito bem. Isso é notícia boa, que a gente vê essa evolução dos jovens cada vez mais buscando essa questão dos investimentos. Na educação financeira, ela vai crescer de uma forma exponencial e vai crescer cada vez mais, e você pode se preparar. Então convido a todos lá no centraldoinvestidor.com. Tem um e-book lá sobre ganhe mais, ganhe 70% a mais, que é a poupança com a mesma segurança. Tem um e-book lá de previdência privada. Tem um e-book lá sobre tesouro direto, títulos públicos. Tem um e-book também sobre mercado futuro de commodities. Tudo lá de graça, só baixar e depois dar o feedback pra gente, o que vocês acharam lá. Se tiver mais ideia de material, manda pra gente, que teremos um prazer aí de trazer. Ok, pessoal? Mandar um abraço a todo mundo, uma feliz Páscoa pra todo mundo. Agora vamos ter um feriadinho pra dar uma descansada. Semana que vem a gente volta com tudo, né? Principalmente aí com as questões das reformas que vão ocorrer nesse país. Terça-feira tem CCJ, muita coisa para ser discutida. Vamos curtir o feriadinho. Daqui 2 semanas a gente volta com mais um Conexão Esperato.